Vamos iniciar então o nosso terceiro capítulo do livro Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales. Nós vamos iniciar essa terceira meditação. Como de costume, vou estar fazendo a leitura do capítulo. Em seguida, a gente faz uma abordagem sobre, tentando explicar, trazer aqui uma mensagem sobre esse capítulo. E o tema deste capítulo é: a vontade governa as paixões. A vontade domina a memória, o entendimento e a imaginação, não pela violência, mas pela autoridade, de forma que nem sempre é obedecida, como nem sempre o é o pai de família por seus filhos e seus servos. Ora, acontece o mesmo com o apetite sensitivo, que, como diz Santo Agostinho, em nós, pecadores, tem o nome de concupiscência e está sujeito à vontade e ao espírito, como a mulher ao seu marido, porque assim a mulher, em Gênesis 3, estarás sob o poder do teu marido e ele te dominará. Também foi dito a Caim que a sua concupiscência se voltaria contra ele, mas que podia dominar e submeter. Ó homem, diz São Bernardo, está na tua mão, se quiseres, fazer do teu inimigo teu servo, de forma que todas as coisas volvam em teu benefício. O teu apetite está debaixo do teu domínio e o subjugarás. O teu inimigo pode excitar em ti o sentimento da tentação, mas tu podes, se quiseres, dar-lhe ou recusar-lhe o consentimento. Se permites ao apetite que te conduza ao pecado, então ficarás sujeito a ele e ele te subjugará, porque todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Porém, antes que o cometas, enquanto ainda não está em teu consentimento, mas só em teu sentimento, quer dizer que só está em teu apetite e não na tua vontade. O teu apetite está sujeito a ti e tu o subjugarás. O imperador, antes de ser elevado à dignidade imperial, depende dos eleitores que dominam sobre ele, podendo escolhê-lo ou rejeitá-lo, mas uma vez eleito, fica desde logo governando e domina sobre eles. Antes de a vontade dar o consentimento ao apetite, domina sobre ele. Porém, depois do consentimento, a vontade torna-se sua escrava. Em suma, este apetite sensual é na verdade um súdito rebelde, sedicioso, inquieto, e devemos confessar que não poderemos nunca desfazer-nos dele, de maneira que não ataque e assalte a razão. Contudo, a vontade é tão superior que, se quiser, pode aniquilá-lo, derrubar os seus projetos e repeli-lo, não consentindo nas suas sugestões. Não se pode impedir que a concupiscência nasça na alma, mas sim que produza e consuma o pecado. Esta concupiscência ou apetite sensual tem 12 movimentos pelos quais, como outros tantos capitães amotinados,
levanta a sedição dentro do homem. Estes movimentos sensuais de ordinário inquietam a alma e agitam o corpo, enquanto desassossegam a alma, chamam-se perturbações, enquanto comovem o corpo, chamam-se paixões. Segundo diz Santo Tomás de Aquino, segundo diz Santo Agostinho, todos têm em vista o bem e o mal, aquele para adquirir, este para o evitar. Se o bem é considerado em si mesmo, segundo a sua natural bondade, excita o amor, primeira e principal paixão. Se o bem está ausente, provoca-nos o desejo. Se sendo desejado, julgamos poder obtê-lo, concebemos a esperança. Se pensamos não o poder obter, sentimos desespero. Mas quando o possuímos, enche-nos de alegria. Ao contrário, assim que conhecemos o mal, detestamo-lo. Se está ausente, fugimos dele. Se julgamos que não o podemos evitar, tememo-lo. Se cremos que o podemos evitar, afoitamo-nos e animamo-nos. Mas, se o sentimos presente, afligimo-nos e então a ira e a cólera acodem repentinamente para rejeitar e repelir o mal, ou, pelo menos, vingar-nos dele. Se não conseguimos afastá-lo, ficamos tristes. Se o repelimos ou logramos vingar-nos, sentimos contentamento e a satisfação que causa o prazer do triunfo, porque, assim como a posse do bem regozija o coração, a vitória contra o mal alimenta a coragem. E sobre toda essa multidão de paixões sensitivas, a vontade mantém o seu império, rejeitando as suas sugestões, repelindo os seus ataques, impedindo os seus efeitos e, por fim, recusando-lhes consentimento, sem o qual não a podem prejudicar, e com cuja recusa ficam vencidas, abatidas, enfraquecidas, extenuadas, reprimidas e, se não completamente mortas, pelo menos amortecidas ou mortificadas. É para exercitar a nossa vontade na virtude e força espiritual que esta multidão de paixões existem nas nossas almas, de sorte que muitos se enganavam os estoicos quando afirmaram que elas não se encontram no homem prudente, tanto mais que o que negavam com suas palavras o praticavam em seus atos, como refere Santo Agostinho nesta curiosa história que se segue. Tendo Aulo Gélio embarcado com um célebre estoico, sobreveio uma grande tempestade que o atemorizou. Empalideceu, perdeu a cor e tremia tanto que se tornou notado por todos os que estavam no navio e curiosamente observavam. Apesar de se acharem no mesmo perigo, pouco depois o mar acalmou-se. O perigo passou e daí os passageiros começaram a rir-se e a escarnecer uns dos outros do medo que tiveram. Então um passageiro da Ásia, dirigindo-se ao filósofo, censurou o susto que manifestara, tornando-se lívido, desfigurado durante o perigo, enquanto ele, ao contrário, se conservara forte e destemido.
o estoico replicou, contando o que Arístipo, filósofo socrático, tinha respondido a um homem que pelo mesmo motivo havia zombado dele. Fizeste bem, disse-lhe, em não te teres inquietado pela sorte da alma dum perverso trapaceiro como tu. Porém, tu faria muito mal se não receasse a perda da alma de Arístipo. O melhor da história é ser o próprio Aulo Gélio, testemunha ocular, quem a refere. Com tal réplica, o estoico provou mais a sua argúcia do que a sua razão, porque citando um companheiro do seu susto, provou por duas irrepreensíveis testemunhas que os estoicos eram suscetíveis de ter medo, e do medo que manifesta os seus efeitos nos olhos, no rosto e na atitude, o que por consequência se torna uma paixão. É grande loucura querer afetar indiferença quando ela é impossível. A Igreja condenou a louca doutrina que certos anacoretas presunçosos quiseram introduzir, contra os quais a Escritura, sobretudo o grande apóstolo, clama, dizendo que temos em nossos corpos uma lei que repugna à lei do nosso espírito. Entre nós, cristãos, diz o grande Santo Agostinho, conforme a Escritura Sagrada e a sã doutrina, os cidadãos da santa cidade de Deus, peregrinando neste mundo segundo os desígnios da providência, temem, desejam, lastimam-se e regozijam-se. Sim, o próprio rei, soberano dessa cidade, temeu, desejou, lastimou-se e rejubilou, chorou, tornou-se lívido, tremeu e suou sangue. Ainda que nele estes movimentos não fossem paixões iguais às nossas, movimentos que o grande São Jerônimo e depois dele os escolásticos não ousaram apelidar de paixões em reverência à pessoa em que eles se manifestavam, antes lhes deram o nome respeitoso de pro-paixões, para testemunhar que os movimentos sensíveis em Nosso Senhor ocuparam nele o lugar de paixões. Se bem que não fossem paixões, tanto mais que não tinha absolutamente nada a sofrer por parte delas, senão o que fosse do seu agrado, e como lhe aprouvesse, governando-as e dirigindo-as à sua vontade. O que nós, pecadores, não podemos fazer, porque sofremos e suportamos esses movimentos desregrados contra a nossa vontade e com grande prejuízo da boa ordem e tranquilidade das nossas almas. Quando a gente pega um texto assim, quando a gente pega um texto assim para ler, muitas vezes a gente não consegue, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Na leitura, nas palavras, nas dificuldades, nas distrações que acabam sendo trazidas para o momento de meditação e de leitura, né? Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse: fazer uma leitura guiada, né? E através de algumas explicações, tentar trazer uma luz para cada capítulo, né? Então, quem acompanha aqui até o final, a gente vai ler esse livro todo e nós vamos tirar os ensinamentos para cada capítulo. Então, São Francisco de Sales, ele ensina algo muito importante sobre o coração humano.
ele fala que todos nós temos as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos sentimentos, porque isso tudo faz parte da nossa natureza. O problema não está em sentir essas coisas. O problema está justamente em deixar que elas nos dominem. É aí que está o grande problema. Então, muitas vezes, nós vamos sentir a raiva, o medo, tristeza, ansiedade, angústia, né? Desejos desordenados, a vontade de responder mal, preguiça, orgulho, desânimo e um monte de coisa. Porque tudo isso aparece dentro de nós quase que sem pedir licença, não é verdade? E isso não significa automaticamente que estamos em pecado. Pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, o pecado, ele começa quando nós damos o consentimento a essas inclinações. Então, sentir não é pecar. E uma das ideias assim mais bonitas desse texto é justamente essa. A tentação não é o pecado. Uma pessoa, ela pode sentir raiva sem cometer pecado. Ela pode sentir medo sem pecar. Ela pode até mesmo se sentir tentada fortemente e mesmo assim continuar fiel a Deus. O combate espiritual, ele acontece principalmente na vontade, né? Ou seja, o sentimento ele aparece, mas a vontade decide se vai aceitar ou rejeitar aquilo. Então é por isso que São Francisco de Sales ele compara as paixões a um povo rebelde que existe dentro da alma. Elas fazem muito barulho, elas pressionam, elas tentam dominar, mas a vontade, quando iluminada pela razão e ajudada pela graça de Deus, pode governá-las. Então, o perigo do consentimento vai explicar o autor que antes do consentimento, a vontade ela ainda está no comando. Mas quando a pessoa ela começa a alimentar continuamente uma paixão desordenada, mais uma paixão desordenada, mais uma paixão desordenada, então ela vai se tornando escrava. Ela vai se tornando escrava. E é assim que surgem os vícios. Por exemplo, uma raiva alimentada, ela vai virar ódio. Um desejo permitido, ele cresce. Uma distração repetida, ela vira fraqueza constante. Então, no começo, a pessoa ela ainda consegue lutar facilmente. Só que depois, aquilo parece que começa a dominar. Então, por isso que é muito importante combater os maus, esses maus pensamentos, logo no início. Né? Porque as emoções, elas não são inimigas. E o texto, ele traz exatamente esse ensinamento. Ele traz algo muito equilibrado. Ele fala que as emoções, elas não são más. Deus nos criou com esses afetos, com esses sentimentos, com amor, com alegria, esperança, coragem e até mesmo a tristeza. Até mesmo a tristeza, ela vai ter um papel muito importante na vida humana. Então aqui, o problema não é sentir. O problema é quando os sentimentos eles começam a mandar em tudo. E espiritual, a vida espiritual, quando ela é saudável, ela não destrói os sentimentos, mas ela coloca
esses sentimentos em ordem. Ele cita os estoicos, né? O erro dos estoicos. São Francisco ele faz uma crítica àqueles que pensavam que o homem perfeito, ele não sentia nada. E a gente sabe que isso não é verdade. Os santos sentiram. Ele cita até exemplos no texto, nesse capítulo. Os santos sentiram tristeza, sentiram medo, angústia, sofrimento. O próprio Cristo, ele chorou. O próprio Cristo sofreu. O próprio Cristo sentiu angústia no Getsemane. E a santidade, ela não transforma a pessoa numa pedra, numa parede que não tem emoção. Não. A santidade faz com que a pessoa aprenda a amar e amar de forma correta. De forma que ela não se torna uma escrava do que ela sente. E aqui está justamente a nossa luta interior. A nossa luta interior, ela faz parte da vida do cristão. E o texto ele mostra que é, que existem batalhas que acontecem em cada pessoa, em cada alma. Cada um de nós enfrentamos uma batalha. Então, de um lado, nós temos as paixões, os impulsos, as tentações. E do outro, nós temos a razão, nós temos a vontade, nós temos a graça de Deus. E essa luta, ela não significa que nós estamos longe de Deus. Na verdade, ela faz parte do crescimento espiritual. Então, quanto mais nós aprendemos a dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus, e sim ao bem, mais a vontade ela se fortalece. Então, na prática, como que nós podemos vencer as paixões desordenadas? São Francisco ele vai trazer um caminho muito prático. Então, primeiro, que é não se assustar com a tentação. Por quê? Porque ela faz parte da condição humana. Em segundo, ele fala para não conversar com o mau pensamento, não alimentar o mau pensamento. Porque quanto mais eu alimento este mau pensamento, mais forte ele fica. Em terceiro, ele fala, olha, corta o mal logo no início. Logo no começo, corte o mal. Por quê? É mais fácil apagar uma faísca do que apagar um incêndio. E, em quarto, ele fala sobre fortalecer a vontade através da oração, da confissão, da mortificação, das pequenas renúncias e das práticas das virtudes. Em quinto, ele fala para nós pedirmos a graça de Deus, porque sem a graça a vontade enfraquece. Com a graça ela se fortalece. E a grande lição que a gente pode tirar desse capítulo é justamente quando o homem santo não é aquele que nunca sente tentação, ou até mesmo as emoções desordenadas, mas o homem santo é aquele que luta, é aquele que vigia, é aquele que cai, é aquele que se levanta, é aquele que não se entrega, é aquele que não entrega a sua vontade ao pecado. Ele ele procura colocar toda a sua vida sob o governo de Deus. Porque nós não somos definidos pelo que nós sentimos, mas nós somos definidos pelo que escolhemos fazer diante do que sentimos.